TV Com 20 horas faz hoje a 7ª entrevista da série que está ouvindo todos os candidatos ao Palácio Piratini. Humberto Carvalho, do PCB, é o nosso convidado desta quinta-feira. Também no programa de hoje, o misterioso estrondo que assustou moradores da região metropolitana. Eu até achei que fosse um terremoto, porque eu botei os pés no chão assim, começou a se tremer, sabe? Eu disse, meu Deus, é um terremoto? O que está acontecendo? Você vai ver ainda quais as definições sobre o esquema de segurança para o Grenal de domingo no Beira-Rio. Quase 2.000 agentes de segurança vão trabalhar no Grenal deste domingo. Primeiro clássico no novo Beira-Rio terá bloqueios nos acessos à zona sul da cidade. Torcedores do Grêmio vão se concentrar longe da Arena e do Olímpico. No TV Com 20 horas, a notícia em detalhes a partir de agora. Uma entrevista da série que está ouvindo todos os candidatos ao governo do estado. São 15 minutos que começam a ser contados a partir da primeira resposta. A ordem foi definida por sorteio e hoje a gente recebe aqui no programa o candidato Humberto Carvalho, do PCB. Candidato Humberto Carvalho, muito obrigado pela presença aqui no programa. A gente começa as nossas entrevistas todas com o tema-chave central do Estado, que são as finanças do Estado. A crise nas finanças, há um consenso entre os candidatos que a situação é muito delicada aqui no Rio Grande do Sul. E eu lhe pergunto duas questões, candidato. Primeiro, a sua expectativa com relação à votação da renegociação das dívidas dos estados, que há um acordo aí para ser votado ou não em novembro, e quanto essa renegociação pode atenuar essa crise nas finanças. Boa noite. Boa noite. Antes de mais nada, Léo, eu que agradeço essa oportunidade. Realmente esse assunto é extremamente importante e deve ser levado ao conhecimento de todos os gaúchos. O governo fala, e alguns outros candidatos falam, em repactuar a dívida. Repactuar a dívida é aceitar a dívida e renegociá-la, ou seja, continuar rolando a dívida ad infinitum. Aliás, o governador já disse que essa dívida não é para ser paga, é para ser administrada. E todos os que acreditam na repactuação da dívida também só podem apresentar a perspectiva de uma renegociação ad infinitum. Porque atualmente a dívida com a União está em 45 bilhões. Ainda que a dívida inicial fosse 10 bilhões e já tenhamos pago 20 bilhões. Essa repactuação expressa num projeto de lei complementar no 99 de 2013, que está tramitando agora em recesso no Senado, ele é péssimo para o Rio Grande do Sul e péssimo para os demais estados devedores. Não vai nem atenuar essa crise, candidato, na sua avaliação? Um minutinho só, já chego lá. Veja, esse PLC 99 não obriga a União a repactuar a dívida, autoriza a União. Isso significa que a União, então, só poderá fazer a repactuação com quem ela quiser, quando ela quiser e se ela quiser. Depois, os juros que são estabelecidos, uma taxa de 4,07 qualquer coisa por cento, são juros escorchantes. Não pode existir juros numa relação entre os mesmos membros da federação. E a União não pode viver de uma verdadeira agiotagem, como ela está vivendo, em relação aos estados e aos municípios devedores. Ainda
não está previsto uma cláusula que garanta o equilíbrio econômico-financeiro do Estado, que é indispensável em qualquer contrato de longo prazo. Então, eu me pergunto onde está o governo nesse momento. Será que eles têm que obedecer tanto assim ao partido, e onde fica o que está no governo federal, o que está no governo estadual, e não contrariar? Nós comunistas pensamos numa revisão da dívida, não numa repactuação da dívida. Essa revisão implica numa auditoria séria a ser feita pelos nossos técnicos do Estado e, ao mesmo tempo, mobilizar a população, conscientizá-la da gravidade do problema que o Estado sofre e também buscar uma frente de luta comum entre todos os Estados devedores para pressionar a União a fim de que seja feita essa revisão. E se, eventualmente, a União não aceitar essa revisão, nós vamos para os tribunais. Porque hoje é muito fácil você pedir a revisão de um financiamento de um automóvel, que dirá dessa situação do Estado. Candidato, ainda, se me permitir, há algo ilegal. Eu tenho a suspeita da existência de anatocismo, que é a cobrança de juro sobre juro. Existe a lei da usura, que é de 1931, que proíbe o anatocismo. É verdade que, devido à influência do neoliberalismo, e que visava retirar todos os controles, especialmente sobre o capital financeiro, o Supremo Tribunal abriu uma exceção para o sistema financeiro. Ou seja, os bancos podem cobrar juros sobre juros. Mas o empréstimo para o Estado não é feito por banco. Não é o Banco do Brasil que empresta. É o Tesouro da União que empresta para o Tesouro do Estado. E o Tesouro da União e o Tesouro do Estado são órgãos de governo, não pertencem ao sistema financeiro. Sim. Portanto, se aplica a eles a lei de usura. Candidato, a situação não é boa e a perspectiva do quadro que o senhor está traçando aí também não é boa. Como o próximo governador vai conseguir investir no Estado diante de um quadro tão difícil como esse? Bom, como lhe disse, primeiro revisando a dívida. Mas isso não é uma coisa de uma hora para outra, Isso é fundamental. Isso é uma conversa um objetivo político. Depois, revisar aquilo que o governo atual não quer revisar, que são os incentivos fiscais. Mas essas respostas a gente não tem imediatamente, né, o Estado perde o equivalente a 30% de potencialidade de contribuição com as isenções fiscais. E os capitalistas que se beneficiam dessas isenções não cumprem com as suas obrigações. Há pouco havia a ameaça no setor metal mecânico, em Caxias do Sul, da demissão em massa. Foi feito um acordo a fim de que se evitasse essa demissão. Minha pergunta é a seguinte: e uma das condições dessas isenções é a manutenção do emprego e o aumento do emprego. Então é preciso revisar isso aí, porque é uma perda de dinheiro público que devia estar sendo investido em saúde pública, em educação, em segurança, e está favorecendo indevidamente o capital. Essas são revisões, negociações que a gente não tem uma resposta muito rápida. O senhor sabe disso. São negociações demoradas com o governo federal, com a União. Num primeiro ano, por exemplo, como conseguir atrair investimento? Que tipo de medida o senhor estuda? Nós vamos incentivar nós pretendemos incentivar todos os investimentos de caráter produtivo, nenhum de caráter especulativo. Por exemplo? De especulação, nunca. Não. Quais exemplos de caráter produtivo que o senhor imagina que... Bom, por exemplo, o aumento da produção na pecuária. Como nós pretendemos fazer isso? Sabe que o bioma do Pampa é o maior bioma no Rio Grande do Sul, equivale a mais ou menos 67%
do território gaúcho. Então, nós queremos transformar a produção pecuária, que hoje é extensiva, com dano ao meio ambiente, numa produção intensiva, ou seja, diminuir os campos de alimentação e, ao mesmo tempo, incentivar os criadores de gado a plantar forrageiras, a fim de que exista alimento suficiente para o gado em ocasiões como o inverno. E ainda, através dos nossos bancos, podemos financiar a construção de silos visando armazenar essas forragens. Desculpe, de vez em quando dá esse... É difícil, a gente tropeça aqui também muitas vezes. Tem um problema do tempo, né? Candidato, o Partido Comunista Brasileiro, ele é comunista, socialista no mais conservador da palavra mesmo, né? Como o senhor pretende implementar... Eu não diria conservador, eu diria revolucionário. Revolucionário. Eu, inclusive, vi algumas manifestações do senhor, o senhor fala também em revolução. Que tipo de revolução o senhor imagina que possa implementar, ajudar a implementar, candidato? Revolução para nós tem o sentido da mudança, né? Uma mudança drástica, uma mudança profunda das estruturas sociais do capitalismo, visando a construção do socialismo. Porque nós entendemos que as estruturas capitalistas, aliás, todo o capitalismo se baseia numa coisa antiética, que é a possibilidade da exploração do homem pelo homem. Isso, por ser antiético, né? Porque todos os homens são iguais, por que um vai explorar o outro? É que o que nos permite sustentar e defender a mudança dessas estruturas. Se ao longo do processo dessas mudanças houver uma resistência, aí é possível que tenha um conflito armado. Mas isso, quem vai dizer, nós não nos predispomos a isso. Nós queremos a mudança. Agora, se ao longo do processo ocorrer isso, não se opõe, quem dirá será o próprio processo histórico de alteração dessas estruturas. Não se opõe se eventualmente for necessário um conflito armado? Não, mas quem começaria o conflito armado não seríamos nós. Eu falei em reação. Ou seja, aqueles contrários à mudança é que começariam esse conflito. O conservador que eu falei no início foi no sentido de conservar a origem, né, da palavra comunista. São eles. Não, pode ter ocorrido uma confusão aí, mas é o socialismo na origem, né? É possível um governo socialista nesse sistema capitalista que a gente vive? Veja bem, digamos que eventualmente um candidato comunista seja eleito, né? Que eu espero seja o presidente da República, que o nosso candidato Mauriase, que é um doutor em História e ao mesmo tempo um líder sindical, mas na eventualidade de um comunista ser eleito, existe toda uma ordem jurídica que ele vai ter que obedecer. Mas numa eventualidade o senhor ser eleito, como tratar as questões? Bom, na nossa campanha nós temos dois grandes eixos. Um eixo político que é a criação, a instauração do poder popular, que é uma forma de democracia, incrementar uma democracia participativa, ou seja, o povo decidindo os seus próprios destinos. Já existem mecanismos constitucionais para isso, então não seria nada fora da ordem jurídica, como o referendo e o plebiscito, só que a burguesia não utiliza, porque tem medo do povo, das decisões populares. Nós queremos que o povo decida os seus destinos. A gente está chegando ali com 2 minutos e meio ainda de entrevista. Falar sobre segurança pública, candidato. O que o senhor imagina de segurança pública no seu governo? Bom, a segurança pública, nós entendemos que precisamos modificar como se vê a segurança pública.
A segurança pública, pelos partidos tradicionais, é sempre tratada como repressão única e exclusivamente com repressão ao crime, especialmente ao crime comum e até ao crime político, chamado crime político. Nós entendemos que deve existir repressão, especialmente ao crime comum, mas através de instrumentos próprios, como a unificação das polícias. Por que nós temos de manter e pagar duas instituições diferentes para um mesmo fim, quando poderíamos usar todos os recursos das duas numa só e atingirmos o mesmo objetivo com um só gasto? Acabaria com uma ou outra ou formaria uma nova polícia? Eu devo dizer que o Comitê, o Conselho de Direitos Humanos da ONU, tratando da questão da segurança pública no Brasil, recomendou a unificação das polícias. Então isso não é uma coisa inventada só pelos comunistas, né? Então, nós entendemos que as polícias devem ser unificadas até por uma questão de economia. 48 segundos, que marca o senhor gostaria de deixar no seu governo? O poder popular. E dizer a todos que nós esperamos que essa seja a oportunidade de dizer não ao conservadorismo e não ao comunismo. Vote comunista, vote 21. Muito obrigado. Candidato Humberto Carvalho, do Partido Comunista Brasileiro, muito obrigado pela presença aqui. Uma boa campanha aí pela frente, uma boa noite para o senhor. Eu que agradeço a oportunidade. Olha, e amanhã tem a última entrevista da série com os candidatos ao governo do estado. Vamos receber aqui João Carlos Rodrigues, do PMN. Ainda no programa de hoje, as informações sobre o esquema de segurança para o Grenal de domingo. A reunião terminou há pouco lá no 9º Batalhão de Polícia Militar. A gente vai até lá ao vivo saber o que foi definido. E já depois do intervalo, o mistério em torno de um estrondo que assustou moradores da região metropolitana. Quais as possíveis causas do fenômeno que ainda está sem uma explicação definitiva? Já voltamos.